Lucas capítulo 5, nós vamos fazer a leitura de 1 a 11. Todos acharam? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Perdão, eu pulei o 6 aí, né? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, buscamos e invocamos o Teu nome, o Teu poder, o Teu Espírito Santo, a nos dar boa compreensão da Tua palavra, da mensagem, daquilo que queres falar conosco hoje. Seja o Senhor a falar, que o Teu servo seja apenas instrumento. Fala conosco, Senhor, rogamos em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, às vezes a gente não leva tão a sério o chamado de Deus. Às vezes Ele nos chama e a gente fica como que amigos, visitantes, pessoas que vêm diversas vezes, né? A pessoa ela é constante, mas como se vir a palavra, vir à igreja, ouvir a palavra, e entra aqui, sai aqui, e vai para casa, como se estivesse cumprindo isto, com este ritual, aquilo que Deus quer para nós. Mas quando olhamos para um texto assim, a gente fica pensando, então, o que o Espírito Santo quis dizer ao relatar estas coisas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O nosso tema, um chamado radical. Vamos repetir? Um chamado radical. É assim que ele nos chama. Radicalmente. Nos conclama a nascer de novo, nos impele a uma mudança de vida, a assumir um compromisso diante dele.
Isto vai ficando demonstrado nas nossas atitudes, daí para diante, no nosso cotidiano. Você tem mudado de vida? Você tem entendido o chamado de Deus como um chamado radical? Ou você acha que é para ficar com um pé aqui e outro lá? Um pé na igreja, outro no mundo. Meus irmãos, vamos observar o texto, entendendo a obra que Deus faz na vida de um homem para chamá-lo. Foi assim com Pedro? Foi assim comigo. Foi assim com você. E há um momento, quiçá, se você ainda não percebeu, quiçá seja hoje o dia do entendimento, em que o Senhor vai fazer a convocação radical na tua vida. Entenda o chamado do Senhor. Primeiro passo para o chamado radical, vamos trabalhar aqui com a figura da pescaria, que é exatamente o que a palavra de Deus está usando. Notem que ao final Jesus diz, usando aqui o texto de Marcos, de Mateus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A figura aqui é tudo de uma pescaria. Vamos continuar com ela. Para usar a mesma imagem aqui que a palavra de Deus está usando. Então, no primeiro momento, para esse chamado radical, Deus vai preparar a isca. Deus vai preparar esse chamado. Deus vai trabalhar na vida da pessoa. Desde antes. Quando começamos a ler o texto, e aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Olha aqui a narrativa. E viu 2 barcos junto à praia. Não te passa a impressão de que foi algo fortuito assim, do acaso? Parece que ele está conhecendo Pedro agora e vai realizar este milagre e vai falar com ele, não parece? Ou só eu que tive essa impressão? Dá essa impressão que foi assim. Vamos ali na praia? Então vou. Foi na praia e aí tem 2 barcos ali. De quem será? Vou chegar aqui. Parece assim, mas eu quero que você volte um pouquinho aí, no nosso contexto bíblico. Veja o que acontece, já havia se passado, mais ou menos, a esta altura do campeonato, 1 ano, desde que João Batista havia sido preso, havia sido então decapitado, e é o sinal para que Jesus comece o seu ministério. Ele vai a Jerusalém, ele foi tentado pelo diabo, né? E ali ele venceu a tentação, e depois ele volta para a região da Galileia. Veja aí no capítulo 4, versículo 14 em diante, Jesus volta para a Galileia e principia a sua missão. Ele já está 1 ano trabalhando, conhecendo pessoas, até chegar aqui no capítulo 5. Jesus prega em Nazaré, em uma sinagoga, ali, na sinagoga, está perto, já aos arredores, já está na Galileia, já está perto de Pedro. O pessoal da Galileia o rejeita. É ali que Jesus assume publicamente: hoje se cumpriu a profecia, a escritura, ao meu respeito estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os pobres, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele diz: isto está falando a respeito de mim, e hoje se cumpriu a escritura. Mas numa outra sinagoga, agora já em Cafarnaum, e próximo da família de Pedro,
há um outro milagre, há uma outra manifestação do poder do Senhor Jesus Cristo sobre principados e potestades, sobre demônios, a quem se submetem. Eles reconhecem a Jesus. E é mais ou menos isso que eu queria dizer nesta fase preparatória. Nós sabemos, nós conhecemos, Deus se revela a nós. É ridículo a pessoa dizer assim, não há Deus. O ateísmo não tem lógica. Qualquer pessoa com o mínimo de senso, ele vai olhar para uma criatura, ele vai dizer, não pode ser boa vontade das células se aglutinarem e formarem órgãos, olhos, boca, nariz, aparelho respiratório, circulatório, a musculatura, o esqueleto humano. Outro dia eu não resisti, compartilhei, não sei quem viu, um videozinho de um esqueleto se formando assim. Ele disse assim, nós somos fruto da mais alta engenharia, do projeto mais sofisticado, a sustentação do esqueleto, a musculatura e a formação de uma criança no ventre é a revelação de Deus. Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós o tempo todo vemos Deus, o tempo todo a sua criação grita, estão ali as suas impressões digitais, mas não queremos saber dele. Quero crer que Pedro fosse um visitante assíduo desta igreja não, como é que chama? Sinagoga, obrigado. Que estivesse ali presente, porque logo em seguida o texto fala que Jesus, deixando a sinagoga, veja lá 4:38, deixando a sinagoga, foi para a casa de Simão. Então Jesus já conhecia Simão Pedro, não é? Então o encontro no barco não foi a primeira vez, não foi obra do acaso. Repare aí, deixando a sinagoga, talvez até a convite de Pedro. Senhor, vamos lá em casa, que a sogrinha não está bem. Quem dera seja assim, né? Tomara. A sogra não está bem, está precisando de ajuda, o senhor não pode ir lá? E Jesus vai até lá e cura a sogra de Pedro, que se achava enferma, com a febre altíssima, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou e logo se levantou, passando a servi-los. O texto não diz que Jesus saiu de lá, mas continua. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam, e ele os curava, impondo-lhes as mãos. E possessos de espíritos eram libertos, possessos de demônios. Os demônios se submetiam ao poder, à grandeza, à glória e à majestade de Deus. Todavia, nos parece que Pedro, mesmo conhecendo a sua grandeza, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, não havia tomado ainda uma decisão de seguir a Jesus. E Jesus, então, me parece, olha, porque o texto não fala que Jesus foi embora de lá, não. Parece que ele faz deste lugar este point de salvação, de cura, de pregação, a ponto que ficou exausto. E ao amanhecer, olha aí, ficou até o pôr do sol, e ao amanhecer foi se afastar da multidão, buscando um pouco de sossego, de tranquilidade, de paz. Você já imaginou que muvuca,
todo mundo querendo tocá-lo, querendo ser curado, querendo curar a mãe, a tia, a avó, levando um, levando o outro. E Jesus vai se retirar dali e eles gritam: por favor, não nos deixe, fica conosco. Jesus quer orar, quer descansar, quer ir para um lugar mais longe. E aí parece que ele vai pregando o evangelho. Ele diz: é necessário que eu vá para pregar também em outras cidades, porque foi para isto que eu vim, para anunciar o evangelho em todo o mundo. Então, andando pela praia, me parece intencional, me parece que Lucas vai conduzindo isso, ele vai em direção aonde? Aos barcos de Pedro e dos seus sócios. Não é um acaso. Ele já tem tudo preparado. Ele já começa a tocar, a falar, a se revelar, desde muito antes, já há mais de ano aqui, trabalhando nesta vida. Assim ele faz conosco. Trabalha antecipadamente até o dia do encontro. Ele nos visita, ele se revela, ele se autoproclama, se anuncia. E vai chamando, vai tocando, vai, como diz o apóstolo Paulo, dando aguilhoadas na mente e no coração, compungindo o espírito, trazendo novidade de vida. Há uma nova perspectiva, há uma maneira nova de ver o mundo. Você precisa sair daí, você precisa encontrar-se com o Senhor. E ele vai trabalhando. É a isca. Se a gente usar uma outra figura, como a da plantação, talvez nós pudéssemos dizer que ele está arando o terreno. Está fazendo as cavas. E então chega o momento do segundo passo, quando ele vai lançar a semente. Ou, usando a figura da pescaria, lançar a rede. Vamos ver o que se sucede. Durante todo esse tempo, o Senhor Jesus, ainda antes, no primeiro passo ainda, Jesus entra no barco de Pedro e pede a ele para afastar um pouco os barcos, para que ele pudesse manter um mínimo de distância. O mínimo possível para que ele pudesse falar à multidão, para que ele pudesse pregar a palavra do reino, da vinda, da implantação do reino de Deus, pregando a mensagem de arrependimento, e assim poder alcançar aquelas multidões. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, notem a intencionalidade, não acaso, pediu-lhe então que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco. Em seguida, é momento agora de lançar a rede. Depois que acabou de falar, o Senhor Jesus faz o seu sermão, prega a palavra, é hora de ouvir a palavra de Deus, ele fala à multidão. Agora chegou o momento de intimidade, de como quem vai fazer cumprir um plano sobre a vida de alguém que ele está já trabalhando desde há muito tempo. Se quisermos bem entender, desde antes da fundação do mundo. O seu projeto é antigo, não é improviso, não é plano B. Ele te escolheu
desde antes da fundação do mundo. Como vimos pela manhã, lá no capítulo 2 de Timóteo, 2 Timóteo, ele determinou para a salvação. E faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele vai agora lançar a rede. Chama Pedro, em particular: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Afasta-te mais, vai para o lugar mais fundo, que o Senhor vai lançar a rede, vai fazer um chamado efetivo, lançar a rede. E Pedro diz ao Senhor: mas Senhor, eu sou pescador profissional, está aí toda a minha equipe, meus sócios, nosso pai, pescador das antigas, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, nenhum sequer. Mas notem como já havia o conhecimento, já havia uma ação de Deus, já havia um plano em andamento, o Senhor já estava trabalhando na sua vida, mas sob ou embaixo da tua palavra, pelo que o Senhor mandou, para obedecer a tua voz, eu vou lançar a rede. Não é? Mas parecia ainda incrédulo, parece que o coração ainda não estava quebrantado, não tinha havido ainda o nascimento, o toque extraordinário do poder de Deus. Ele então lança a rede ainda incrédulo. Lançar a rede está simbolizando aqui aquilo que nós devemos fazer com a palavra de Deus. É lançar a rede. Prega a palavra, insta, quer a tempo, quer fora de tempo, quer estejam crendo, quer não estejam, anuncia, fala. E há momentos, haverão horas, em que nós vamos dizer: Senhor, eu já tentei tanto, eu estou cansado, eu conheço esse cabra aí, pastor, é meu filho, esse outro aí é meu marido, esse outro aí é meu irmão. Faz tempo que a gente fala de Jesus para ele, mas ele não quer saber. E Jesus está dizendo: lança a rede, lança a palavra, fala, insta, anuncia, proclama. E aí a gente vai aprender aqui com o velho Pedrão. Tá bom, Senhor? Sob tua palavra, para atender a tua ordem, eu vou fazer isso que o Senhor está mandando. E então, em dado momento, até mesmo quando menos esperamos, a gente não percebe, não vê o trabalhar de Deus naquela vida por anos. A rede já tinha sido lançada várias vezes, mas chega um momento extraordinário em que o Senhor entra com vida, transforma, abre o entendimento, abre o coração, e ali a palavra de Deus faz efeito, que é o terceiro passo. É o terceiro passo. Quando então acontece o arraste. Essas redes são chamadas a rede de pescaria de arraste, não é isso? Ou tarrafa. Joga a rede e se houver peixe, né? Aí ela como que abraça, os pescadores puxam, dão aquele
aquele jeito deles, né? E com toda a técnica arrastam, puxam e traz as tarrafas cheias de peixe. E assim, meus irmãos, funciona também para a salvação. Acontece que quando o Senhor toca, depois de tantos sinais, tantos prodígios, tanta revelação do Senhor a Pedro, vendo isto, para ele não deveria ser algo tão maravilhoso, mas vindo da intencionalidade, da iniciativa, do poder de Deus em tocar o seu coração, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Somente, amados irmãos, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, é que acontece esta obra. A primeira coisa que acontece é quando o Senhor toca, há uma prostração, se curva, a pessoa percebe quem é Deus e quem ela é. E ela diz: Senhor, sou pecador. Ela confessa, ela admite: não sou digno de estar na tua presença. Senhor, eu me arrependo, eu quero mudar de vida. Isto é obra do Espírito Santo de Deus, não de homens. A nós compete lançar a rede, pregar a palavra, anunciar, exortar. E o Senhor é quem vai fazer esta obra. Só então, depois de muito tempo, preparando, arando a terra, preparando a isca, para um momento reservado por Deus, em que Ele vai entrar com poder e levar o homem ao arrependimento, ao reconhecimento de que é pecador, de que o Senhor é Deus. O que vem em seguida, no versículo 9, é a adoração. À vista da pesca tão maravilhosa que fizeram, a admiração se apoderou de todos os seus companheiros, dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, seus sócios. E o Senhor Jesus, então, exerce com poder a chamada irresistível. Nem nós mesmos, duros como éramos, podemos resistir à chamada eficaz do poder do Espírito Santo. Vem, segue-me, e eu vou te fazer pescador de homens. É exatamente o que acontece. Não é algo pequeno, não é algo de somenos. Pedro larga tudo, bem como João, bem como Tiago, bem como André, que foi quem apresentou Pedro ao Senhor lá atrás, seu irmão. Está aqui o Senhor, o Messias, a quem procuramos, mas só aqui, só agora, o chamado de Deus, de forma radical, ele então obedece, deixa tudo e vai seguir a Jesus. Deixa tudo e vai se preparar, porque em breve o Senhor Jesus entregaria a sua vida, ressuscitaria ao terceiro dia e então subiria aos céus, onde está sentado, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E estes homens, simples, pescadores, talvez nós, pedreiros, motoristas,
O que mais que nós temos? Gráfica. Comerciantes. Talvez tenhamos aqui professores, engenheiros. A gente fica pensando, eu não sou capaz, eu não consigo. Homens simples, pescadores de uma vila lá na Galileia, foram capazes de revolucionar o mundo, porque entenderam o chamado radical do Senhor. A conclusão, meus irmãos, é que o chamado radical requer uma resposta radical. Todo mundo tem que largar a sua casa e ir para o campo, ser missionário? Não. Mas na sua casa, você tem que ser crente de verdade. No seu trabalho, crente de verdade. Na escola, também. Anunciar. Eu achava interessante. Lá atrás, quando na minha conversão, um colega disse assim, um amigo, né? Puxa, o Alberto vestiu a camisa mesmo, hein? Não era para vestir. O Senhor me tocou. Ele me transformou. Ele é real. A história é verdadeira. Ele nos salvou. E nos chama radicalmente para servi-lo, aonde quer que estejamos. Seja qual for a tua profissão. Ele quer que você seja um crente verdadeiro. O chamado é radical e nós devemos atender de forma radical também. Deixando tudo para seguir as pegadas do Mestre, andar como ele andou. Então, o que haveremos de fazer, meus amados irmãos? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nós temos que lançar a rede. Nós temos que pregar a palavra. Essa ideia de pescador, ela é antiga, até no Antigo Testamento. Quando o Senhor falava de juízo, ele dizia: eu vou te pôr um anzol e vou arrastar você. Não é à toa que ele está usando isso. A figura da pescaria vai chamar a todos para um tete a tete. Mas aqueles que se renderam, que entenderam o chamado do Senhor, que se prostraram aos seus pés, que o reconheceram como Deus, que se reconheceu como pecador, mas que colocou a sua confiança, a sua salvação em Jesus Cristo, já levou sobre si as minhas dores, a minha punição. O anzol de Deus já fisgou ele, já o prendeu, já o puniu. É convidado agora para anunciar o Evangelho. Pescar, não de anzol, mas de tarrafa, pregando, anunciando a muitos, para alcançar vidas. Se entendermos isso, da maneira radical como tem que ser, em pouco tempo, esse espaço aqui não dará para nós. Mas parece que a gente não está levando a coisa muito a sério, não é muito radical não. Essa mensagem, para muitos, vai entrar aqui e sair aqui. Oro ao Senhor, que neste momento esteja falando poderosamente, radicalmente, com cada um de nós, e venha transformar este bairro, que saia esta cidade, quem dera o país, e possamos mandar até missionários para o mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida, foi explicada, a mensagem da tua parte foi colocada. Rogo que perdoes o teu servo com suas falhas,
mas que no poder do Teu Espírito Santo, o Senhor transforme em cada coração que tenha sido uma mensagem de poder, de transformação, radicalmente entregues para o Teu serviço, para o Teu louvor, para o Teu agrado, para anunciar o Teu reino e a Tua vinda. Rogamos, Senhor Deus, opera em nós, faz o Teu querer em nossas vidas, leva-nos a cumprir a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, irmãos, queremos consagrar nossas vidas ao Senhor em resposta à Sua palavra.